Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com nós. A vindicação do nome de Deus é o estudo de hoje. Amém? Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. Vamos entender sobre essa vindicação do nome do nosso Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia também. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua misericórdia e bondade. Graças te damos por mais um dia de vida e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A mim, a minha família e a todos os meus irmãos e as suas famílias também. Querido Pai, nos ajuda a compreender cada vez mais as tuas santas palavras. Derrama sobre mim e meus irmãos e minhas irmãs o Espírito Santo, para que nós possamos se regozijar em teu nome, nos teus ensinos, nos teus preceitos, estatutos e as tuas leis. É o que te agradecemos e te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A vindicação do nome de Deus. Amados, nós sempre pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ênfase que Jesus veio para buscar e salvar o pecador. Isto está correto, com certeza. Tudo isso aqui que eu acabei de falar não está correto. E também está certo. Né? Está correto, mas, queridos, a vindicação do caráter do nome de Deus é a primeira razão da encarnação de Jesus Cristo, viu? Dele ter se tornado homem. Tá bom? O acidente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo ocorreu na cruz do Calvário, ali no ano 31, depois de Cristo, tá? Mas ali foi marcado a corte para o nome de Deus, seja vindicado o caráter de Deus, tá? Seja justificado também o caráter de Deus e justificado o nosso Pai, tá? Foi marcado a corte ali, na morte de Jesus. Essa corte foi marcada ali no dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a cronologia bíblica, onde a profecia de Daniel 8,14, né, das 2.300 tardes e manhãs, que fala, né, dos 2.300 anos, fala exatamente dessa corte marcada, né, para que o nome de Deus seja vindicado em juízo celestial. O nome de Deus seria vindicado em juízo celestial. Tá? Diante de quem? De todo o universo de Deus. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, né? Como fala na Bíblia. Ou seja, final dos 2.300 anos, que começou ali no ano 457, antes de Cristo, e terminou no ano 1844, pós-Cristo. E foi aqui, queridos, que começou o juízo celestial, onde Cristo é o juiz e o nosso advogado, como a Bíblia mesmo nos relata. Por isso que João 5,22 fala assim, ó, João 5,22. João 5,22 fala exatamente isso aqui, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Né? João 5,22. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. O Pai a ninguém julga, por quê? O Pai não julga. Por que o Pai ninguém julga? O Pai foi o primeiro a ser acusado, queridos. Tá? A corte celestial foi montada para vindicar o caráter de Deus que foi acusado ali por Satanás. Tá? Agora,
Porque o Pai deu ao Filho todo juízo, de João 5, 27. João 5, 27 fala assim, ó. Aí mesmo capítulo de João, né? E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Por isso que Deus deu para ele, né? Tudo, para ele ver, para ele julgar, né? De acordo com a palavra de Deus. É porque ele é o Filho do homem, porque ele se tornou o quê? Leão da tribo de Judá. Entendeu? Quando você vai em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, nós estamos aqui, vamos lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, né? Está escrito assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e dentro selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João que está falando, eu chorei muito, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, né? É a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Jesus venceu, Jesus é o vencedor. Durante seu ministério aqui, Jesus venceu todos os pecados. Jesus venceu, ele não tinha pecado. Então só ele que era digno de abrir o livro, pegar da mão do Pai o livro e abrir o livro para fazer o julgamento. Queridos, né? Tudo isso aqui porque ele era o filho do homem, né? Da tribo de Judá, né? Aqui vemos o Pai sentado sobre um trono, né? De Apocalipse capítulo 5, versículo 1, vemos o Pai sentado sobre um trono, tendo o livro do juízo na mão, selado com 7 selos. Veja que o Pai não podia abrir esse livro, mas o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, conquistou esse direito. Ele venceu durante seu ministério todo aqui na terra, sem pecar, meu irmão. Versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Sem pecar. Sem pecar, Jesus venceu. Ele fala assim, ó, então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre uns anciões de pé, um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus veio, pegou da mão do Pai, que não podia julgar, era o acusado ali. Tá? A corte celestial montada. Você entende, meu irmão? Né? Por isso que João, né, fala isso, né? Por isso que João deixa bem claro aqui para nós, né? Que só Jesus julga, o Pai a ninguém julga, né? O livro do juízo na mão selada dos 7 selos, ele pegou da mão do Pai. Mas o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, conquistou esse direito. Nós vemos nosso, né, juiz, e também nós vemos aqui o nosso advogado, que é Jesus. Tá? Com o poder de abrir o livro de 7 selos, e foi a última fase do 7º selo. Foi na última fase aí do 7º selo que veio o fechamento da porta da graça, queridos. O livro, interessante, o livro da escritora Ellen Goldwhite, fala para nós estudar com muito cuidado esse capítulo 5 de Apocalipse. Agora, por que ela fala para estudar com muito cuidado esse capítulo?
Hã? Porque ele fala do passado. Será que é isso? Que ela fala isso? Ou fala do juízo celestial, queridos? Então, por isso que ela fala, nós devemos estudar com muito cuidado esse capítulo 5 de Apocalipse. Tá? Fala do passado ou fala do juízo celestial? Tudo que ela fala está no livro Testemunhos Seletos, página ali 414 e 415. Você pode ler, você que não tem, pode puxar no Google, você pode ver aí na internet. O capítulo 5 de Apocalipse é importantíssimo, falando do santuário celestial. Queridos, Deus é vindicado na cruz, não resta dúvida. Ali na cruz, na morte dele, ele é vindicado, Deus. Sim, com certeza. Mas a vindicação do caráter de Deus será feita em corte, né, no juízo celestial, como está escrito na Bíblia. Tá? O caráter do meu pai, do teu pai, do nosso pai, né? Em Jesus Cristo, nós vemos a vitória sobre o pecado e vimos o caráter do nosso pai, sendo vindicado e justificado de todas as acusações, né, que foi feita contra ele por Satanás, e nós nos alegraremos. Nós nos alegraremos que o mal não mais existe sobre a face da terra depois do julgamento. Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Bendito seja Jesus, né? O acusador de nosso pai será queimado, a Bíblia fala, né? Será queimado, a profecia dada por Jesus Cristo, ali em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Você pode ler aí. Já estamos aqui mesmo, né? Em Apocalipse, vamos lá no 21. Né? Versículo 4 fala assim: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha, que esperança gloriosa, né, que Deus nos dá, né, queridos, né, de nós, né, ter uma nova terra, um novo céu, não ter a morte mais. Deus enxugará todas as lágrimas, não vai ter mais pranto, nem choro, nem clamor, né? Agora, por isso que Ellen White fala para estudar o capítulo 5, com muito cuidado, que fala do juízo celestial, tá? Queridos, Deus é vindicado na cruz, sim, mas ele será reivindicado na corte celestial, no juízo celestial, tá? Muito bem. O acusador do nosso pai será queimado, a profecia fala, né? Aqui. Vai ser cumprir, né? Isso. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, como nós lemos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem... Por quê? Porque ele fala que foi feito tudo, e todas essas coisas já passaram, né? E tudo será feito, né, de novo, novo céu, nova terra. E ele disse que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nosso Pai fala, né? O versículo 5 fala assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e eles serão meus filhos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, os idolatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, ao saber a segunda morte. Que lado você quer estar, meu querido? Do lado do vencedor ou do lado do perdedor, que já foi decretado a morte dele, que será no lago que arde como fogo e enxofre?
Hã? Deus, meu querido irmão, ele não te força a nada. Você tem um livre-arbítrio. É você que decide. Mas o caráter de Deus, vindicação do nome de Deus, será feito no santuário celestial, na hora certa, no lugar certo, que é lá, meu irmão. Tá? Que é lá. Deus fala em Apocalipse capítulo 22, fala isso aqui, ó. Jesus diz: eu enviarei meu anjo, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu enviarei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Deus está testificando para as igrejas. E ele fala: eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã, a verdadeira brilhante estrela da manhã. E aqui ele não te força nada. Veja o versículo 17. E o Espírito e a noiva diz: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, presta bem atenção na palavra de Deus, queridos. Como Ellen Goldwhite falou, leia com bastante atenção o capítulo 5 de Apocalipse. Então eu digo para vocês, leia com bastante atenção também capítulo 22, versículo 16 e 17. Você não é forçado. Deus não te força nada. Mas Ele quer você. Ele morreu por você. Ele não morreu em vão. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Ele morreu por amor. O Pai deu Ele por amor. É um presente que o Pai deu para nós. E Ele fala: e o Espírito da noiva diz: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, vem. É quem quiser. Veja como Deus respeita teu livre-arbítrio. Você quer? Eu quero, queridos. Eu não quero queimar no lago que arde como fogo e enxofre. Eu quero viver na nova terra e novo céu de Apocalipse capítulo 21, que João falou que viu. Onde não há dor, não há sofrimento, não há mais pandemias. Onde não tem reis nem rainhas, só vai ter um rei que comanda tudo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai viver com nós, morar com nós, aqui na terra. Como as próprias profecias diz. E de um sábado ao outro, todos nós iremos adorar o Senhor, meu irmão. Como está em Isaías 66, versículo 22 e 23. O que você quer mais? Não tem doença, não tem sofrimento, não tem hospital, não tem cemitério, não tem mais a morte. Eu quero isso aí, meu querido irmão. E o caráter de Deus vai ser reivindicado. Com certeza. E o acusador de Deus Pai, vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre e será cinza debaixo dos nossos pés. É assim que a Bíblia nos fala. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor, que nos ama tanto, que derramou suas gotas de sangue para nos salvar. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver, tá bom? E para a próxima semana, nós vamos preparando aí novos estudos e nós vamos decorrendo. Dá um like, dá um joinha, compartilha, mostra isso para as pessoas. Seja um pregador. Avance na palavra de Deus, aproveite enquanto você pode. Tá bom? Se inscreve no canal aí, @JoãoCelestino3074. Vamos junto. Vamos junto para a nova terra, meus irmãos. Que está perto, Jesus está bem perto de voltar. Lá em Jerusalém, eles estão querendo fazer o outro templo, o terceiro templo lá. Diz que é para esperar Jesus. Mas as profecias dizem que Jesus não vem aqui daquele jeito. Quem eles estão esperando, querido irmão? Não é nosso Jesus, não é nosso Deus. Tem muita coisa para acontecer ainda. Deus pode abreviar a sua volta e pode antecipar. Pode antecipar, abreviar
e pode prolongar. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? E até a próxima semana com novos estudos. Fico com a paz do Senhor e um bom final de semana para todos vocês. Tchau, meus queridos irmãos.